Qual é o seu temor? Você tem algum? Ele está ligado ao seu futuro profissional, ao seu relacionamento, à solidão, às suas dívidas, ao de ficar velho, de adoecer, de morrer. O que fazer quando vem o temor? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você hoje um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, o Diego Venâncio. Nós somos criaturas frágeis, imperfeitas, como seres humanos vazios cercados pelo temor. Caminhamos por este mundo sempre à busca de algo que possa nos completar, nos saciar, alegrar e preencher. Perceba como Jó descreveu a sua situação. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó, capítulo 3, versículo 26. Desde que o pecado entrou no mundo e corrompeu a natureza do homem, que até então era plena e satisfeita em Deus, o ser humano passou a carregar dentro de si um imenso vazio interior. Isso porque ele se sente perdido, sozinho e tomado pelo temor. Mas nem sempre foi assim. Antes, tudo era perfeito e agradável. Isso porque o homem tinha um relacionamento direto com Deus e era completamente satisfeito nele. Mas veio a queda e com ela o sentimento do temor. Moisés nos relata esse episódio ocorrido lá no Jardim do Éden desta forma. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis, capítulo 3, versículos 9 e 10. O que acontece hoje em dia não é diferente. Isso porque as nossas aflições neste mundo caído são muitas e junto a elas o temor e a insegurança quanto à vida e quanto ao futuro. Jesus nos alertou sobre o seguinte: Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33. Eu sei que há um tipo de temor natural e protetivo, aquele que nos faz olhar para os lados antes de atravessar a rua. No entanto, eu me refiro ao temor que aprisiona, paralisa e rouba a nossa paz. Esse temor que nos afasta de Deus, que nos faz tentar esconder de sua presença, como fez Adão, ainda hoje atua em nós. Este é um temor que nos impede de confiar na bondade e na paciência do Deus Altíssimo. Mas afinal, quais temores têm afligido você? Talvez seja o temor da morte, da sua ou de alguém que você ama. E esse é um temor paralisante que traz angústia e nos faz fugir da realidade. Ou talvez você tenha temor de doenças, dessas tantas que assolam com severidade o nosso mundo corrompido. Quem sabe o seu temor seja a respeito do tempo, que passa depressa e leva você a recear não encontrar um companheiro ou uma companheira e não ter a chance de formar uma família ou até mesmo não poder mais ter filhos. Há quem viva com temor dentro do próprio lar. Um lar assim é um lar onde não há paz. Ali impera a discórdia, a violência, o vício ou até mesmo a rejeição. Uma pessoa certa vez disse: Eu acordo todos os dias sem saber se ainda estarei viva até o final do dia. Mas qual é o seu temor? Você tem algum? Talvez o seu temor esteja ligado ao futuro profissional, à pressão de decidir qual curso seguir, à incerteza da carreira, ao receio de não alcançar o sucesso tão sonhado. Talvez possa ainda estar ligado à possibilidade de ficar desempregado e de não conseguir sustentar a sua família.
Quem sabe o seu temor esteja ligado aos seus relacionamentos. Você tem o temor de se abrir, de ser traído, de ser deixado, de se separar? Ou tenha o temor da solidão, de não ter amigos verdadeiros? Para alguns, o temor está focado nas dívidas que se tornam incontroláveis. Para outros, está nos filhos que não ouvem, que se desviaram, que estão nas drogas e até presos. Há quem tema a sua própria aparência, o seu corpo, o seu rosto, os seus cabelos. Tudo parece imperfeito aos seus olhos. Então, a pessoa se entrega a dietas, tratamentos, plásticas, botox, tentando moldar o seu visual ao que julga ser o ideal. O temor de não ser aceito domina essa pessoa. Alguns têm ainda o temor de receber más notícias, principalmente quando alguém muito querido adoece gravemente. Com certeza, todos esses temores são reais, profundos, que nos tiram o sono e a paz. Vejam como Davi expressou o seu próprio sentimento de temor enquanto suplicava ao Senhor. Ele disse: "O meu coração estremece no peito. Temores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim." Salmos 55, versos 4 e 5. A verdade é que todos nós somos seres limitados, mortais e frágeis. Por isso, buscamos incessantemente por algo que nos complete, que nos preencha o vazio e esconda as nossas inseguranças. Dessa forma, tentamos nos curar emocional, física e espiritualmente, com soluções que são humanas. A palavra de Deus nos mostra que até os grandes homens de Deus passaram por perturbações. Por exemplo, Abraão se perturbou com a exigência de Deus quando pediu o sacrifício de Isaque. O próprio Jesus teve o coração perturbado. Veja o que ele disse: "Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora." João, capítulo 12, verso 27. Perceba que mesmo diante da perturbação, Cristo não se deixou dominar pelo temor. Portanto, não desanime, pois há uma esperança. E a nossa esperança está justamente nele. Então, a nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Ele é o alvo, o nosso caminho e fim, não havendo outro que possa nos libertar, curar ou salvar. Ainda que o mundo ofereça muitos caminhos, há somente um que leva à vida. Tudo está sob o controle de Deus e o que devemos fazer é confiar, mesmo quando e se estivermos tomados por temores. Veja o que escreveu o rei Davi: "Mas eu, quando estiver com temores, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal?" Salmos 56, versos 3 e 4. Então, faça como Davi. Entregue os seus temores a Cristo. Não permita que eles dominem a sua mente e o seu coração. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Sim, o mundo é cheio de aflições, mas Jesus venceu. E se estivermos nele, nós também venceremos. Veja o que o próprio Senhor Jesus afirma. Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente." Você crê nisso? João, capítulo 11, verso 25 e 26. Ter fé em Cristo é o primeiro princípio do Evangelho. E é também o primeiro passo para vencer o seu temor. Ele já cuidou de tudo, inclusive de você. E vou terminar com um versículo que se encontra no livro dos Salmos. "Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores."
Salmos 34, 4. Quando os temores baterem à sua porta, faça como o salmista. Decida buscar o Senhor. Essa não é uma atitude de derrota, mas de sabedoria. Pois é ao se reconhecer fraco e dependente que você abre espaço para que Ele atue com todo o seu poder. Você não precisa fingir que consegue resolver tudo. O salmista também não podia, mas ele sabia a quem recorrer. E a promessa é clara: quem busca o Senhor é acolhido, sem exceções, sem demora. Por isso, hoje, em vez de tentar vencer os seus medos com as suas próprias forças, corra para os braços dele. Ali você será recebido com amor. E cada temor seu, seja ele qual for, será enfrentado pela mão que criou o universo. E esse foi mais um post do Teomídia Blog. E eu sei que depois desse belo texto, você não terá muito o que temer, não é mesmo? Mas posso lhe apresentar mais algum reforço, se precisar ou se quiser se manter ocupado com as coisas do Criador do Universo. A primeira coisa, um texto que fará você encarar tudo de uma forma diferente e santa, que é: más notícias sempre me metem medo. E também, tão bom quanto este, é o de nome Temor, como enfrentá-lo. Esses textos são fáceis de encontrar. Acesse teomídia.blog.br ou então digita na lupinha do seu streaming de música ou no seu agregador de podcast. E a nossa irmã Tati Mello já abordou numa ocasião um tema bem temerário para muitos irmãos também. E suas reflexões e aplicações são imperdíveis. Assista então o Tati e Elas número 54, Quando os Filhos Não Vêm. E por fim, um podcast para você crescer espiritualmente e agir corretamente, sem medo de desagradar ao Criador. Assista ao TeomídiaCast 196, Anatomia da Sabedoria, com o pastor Fernando Leite. E lembre-se, tudo o que você deseja saber sobre a vida cristã, crescer na fé, está aqui na Teomídia. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe.